Então, congregação amada do Senhor, hoje já 4 de maio de 2025. Gente, o tempo está voando, né? A gente precisa de aproveitar bem o tempo. Bom, hoje vamos falar sobre a família, segundo o projeto de Deus. Olha, a família é o projeto de Deus. Ela ela aparece desde o Éden. Ela é central para os cristãos. É algo assim que Deus escolheu para se revelar ao homem através da família, porque vai ser um paralelo do relacionamento interfamiliar com o relacionamento da igreja e Deus. Então é algo assim muito tremendo, esse jeito que Deus escolheu para falar conosco, né? Então, para mim, assim, ela é divina, foi estabelecida por Deus para o bem-estar humano, para a propagação da fé, para a demonstração do seu amor e graça. E como eu disse, ela tem sua origem na criação, no Éden. Olha só o que está escrito. Quando Deus criou Adão e Eva, os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai. Então, a família é assim a base, ela é o que Deus, é a vontade de Deus, é o que Deus fez, né? Então, a Bíblia valoriza muito a união entre um homem e uma mulher como um meio pelo qual Deus se revelaria à humanidade. E Jesus reafirmou isso também. Então, assim, ela serve a muitos propósitos. Vamos ver alguns deles. Serve para companheirismo e apoio, porque Deus falou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja adequada. O casamento e a família proporciona companheirismo, apoio emocional, físico, um senso de pertencimento. Mas aí você vai falar assim: mas eu sou solteira, eu não tenho chance. Tem, que nós vamos ver mais à frente, que é assim, é uma forma que Deus escolheu, mas primeiramente Deus se importa com cada um de nós. Então, você que ainda não tem uma pessoa, ou que talvez não terá, não sei, Deus não estabeleceu essa lei. Ele estabeleceu assim: olha, não é bom, seria bom que houvesse companheirismo, mas se não há impedimento para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Eu, por exemplo, infelizmente, eu me divorciei em 1998, ou seja, 27 anos atrás. E eu continuo sem ter ninguém. E assim, sinceridade, eu assim, aprendi, né, a viver sem um companheiro e me considero muito bem, assim. Na verdade, eu estou muito feliz do jeito que eu estou, né? E, na verdade, eu, assim, recentemente, eu vi que eu poderia, talvez, ter esticado a corda um pouco mais. Talvez, se eu tivesse procurado mais a Deus, talvez eu não olhasse só os defeitos, os problemas do casamento, né? Mas eu não dei conta. E aí eu me divorciei. Mas Deus, eu não recomendo, né, para ninguém, mas há situações que, vamos dizer, elas acontecem e Deus, ele se importa mais com você, e ele tem um plano, um projeto, ele sempre tem uma forma de restaurar, de resgatar, de te valorizar. Então, assim, eu não recomendo, aconteceu comigo, e eu estou aí há 26 anos sem um companheiro, não tive nenhum, nem assim,
nada, sabe? Nem namoro eu não tive. Mas eu tô feliz, eu tô assim, realizada, eu não sofro por isso. Então eu imagino que, como eu, outras pessoas devem existir também. Então eu estou falando sobre família. Eu já estabeleci uma família, tive 3 filhos, hoje eu tenho 4 netos, 3 filhas, né? Mas isso não impede de continuar sendo o jeito que Deus escolheu para se revelar. Por quê? Porque o relacionamento entre essa família, de um certo sentido, ela nos prepara para o relacionamento com Deus. Então, tipo, Paulo também fala, olha, cada um fique na condição que está. Se você... bom, Deus tem um plano e um projeto para cada um, seja casado ou solteiro. Há uma certa preferência, né? Se for possível, se for para bem, case. Mas se não for, é melhor viver sozinho, porque, infelizmente, qualquer escolha tem suas dificuldades, seus desafios. A vida de solteiro, a gente não tem uma companhia, não tem isso e aquilo, mas tem outras vantagens maravilhosas e que a de casado não tem, você não, né? Então é assim, cada um tem os seus pontos positivos. Bom, voltando aqui aos propósitos, né? Eu falei companheirismo e apoio, é bom, né? Tem um provérbio que fala, é melhor ser 2 do que sozinho, mas também pode ser 2 amigos, né? Mas, vamos continuar aqui. Também é para procriação e educação, porque se não tivesse homem e mulher e não nascesse filhos, nós não chegaríamos até aqui, o mundo já teria acabado. Então a gente tem que ser prático também, que serve a esse propósito. Se todo mundo escolher ser solteiro, o mundo não vai para frente. Então a gente tem que ser meio objetivo, tem horas que a gente tem que ser meio pragmático. Então a questão da procriação, do crescimento, ela é uma questão importante. Então a família cumpre esse papel, né? Então os pais são chamados a criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a família ali, ela seria um meio para que levasse a Jesus à frente, levasse o plano de Deus, levasse o amor a Deus, levasse os princípios cristãos para frente. Então esse também é um papel da família e não é menos importante. E ela, como eu falei, ela é um reflexo do amor de Deus. Então o amor e o cuidado dentro da família, ela reflete o amor que Deus tem para conosco, para com a humanidade. Então, esse relacionamento de marido e mulher, ele como nos prepara, se ele for bom, ele nos prepara para um bom relacionamento com Deus. Então, porque o Senhor fala que o relacionamento de Cristo é a igreja, né? A igreja é a noiva de Cristo, então tem um significado, assim, que eu posso dizer, sobrenatural, até simbólico. E aí eu vou dar uma passadinha, assim, numa linha do tempo, onde a gente pode ver que desde a criação, desde o Éden, como eu falei, aquele versículo que Deus colocou lá para crescer e multiplicar, depois foi com Noé. Noé, Deus separou a família, ele, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras, foram 8 pessoas. E aí veio o dilúvio e a história do homem continuou a partir dessas 8 famílias. Então a família nunca saiu do foco de Deus. Então, Adão, Noé, Abraão, aí ele vai começar a estabelecer um povo. Então, Abraão, Isaac e Jacó, uma aliança que Deus vai renovando, começou com Abraão, passou para o seu filho Isaac, para o seu filho Jacó, depois veio com Davi, continuou até chegar com Jesus. Então, e Jesus ratificou os princípios, né, da família ditos em Gênesis e em outras partes.
E a família não acaba aí, no céu também há algo que se estende para além, sabe? Então é muito interessante que durante toda essa linha do tempo, né, do homem, a partir do Éden, depois o povo, depois a igreja, depois o céu, a família está lá envolvida, né? Então, assim, o tempo do homem, vou falar alguns versículos para ratificar isso que eu estou falando aqui com vocês. Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, aqui está falando em Gênesis o tempo de Adão e Eva, a criação. Depois nós vemos Noé, está em Gênesis 6:18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Então, já não é mais com uma pessoa. Desculpem, gente. Então, o tempo do homem. Aí o versículo que vai dar base ao tempo do povo de Deus, que é Abraão, Isaque e Jacó, que são os judeus que dão origem a Jesus. E é incrível que esse elo não ter se quebrado foi fundamental, é importantíssimo. Abraão teve Isaque, que teve Jacó, que teve, até chegar em Jesus. Então, assim, isso não tem importância. Isso foi crucial. O elo de gerações, a continuidade, a vida. Até para isso, eu tô com essa blusa aqui que diz Rai. Rai é vida. Então, assim, eu até quis usar essa blusa, né, para falar de vida, porque o plano de Deus é que a gente viva. E ele selecionou a família como uma forma de que a gente vivesse melhor. E multiplicar também, porque se ficasse parado, não ia chegar aonde precisaria chegar, né? Então, em Gênesis 35:12, para falar do tempo do povo, fala: e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Aqui, em Gênesis 35, está falando a Jacó. Então, aqui fecha a aliança, né? Abraão, Isaque e Jacó. O tempo da igreja. Aí eu vou ler Marcos 10:6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos, capítulo 10, verso 6, agora o verso 7. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Então Jesus fala isso. Jesus ratifica, como eu disse lá atrás, ele ratifica o plano que Deus já tinha estabelecido, né? E eu falei do céu, da eternidade, que continua. Olha só, Lucas, capítulo 20, verso 34. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, eu creio que tem céu, e lá no céu não vai ter casamento. Então, assim, é um plano, é um projeto de Deus para que as coisas funcionem bem. Vamos dizer, é o ideal. Mas se você não tem família, o Senhor preparou uma forma de se revelar a ti, porque o mais importante para ele é ser filho. Então, o projeto de Deus, mais do que um homem e uma mulher se juntar, Deus quer se revelar a cada um de nós. E ele quer nos tratar como filhos. Isso é fundamental para a nossa caminhada com o Senhor. E nós precisamos de nos sentir filhos, porque é uma relação bionífica. Eu só considero pai, eu vou considerar pai se eu agir como filho. Tipo assim, filho e pai são um no sentido dessa relação. Então, Deus Pai quer resgatar e restaurar
a nossa paternidade, é a nossa noção de filho. Se porventura aqui na terra a gente não teve um pai bom nem uma mãe boa, mas o Senhor se oferece como o verdadeiro pai, sabe? A família. Então ele não tem um projeto só para algum grupo de pessoas. Ele só vai falar para casado, só vai falar para quem tem filho. Não. O plano de Deus é para cada um de nós, é para o homem. Isso é extraordinário, sabe? Porque tem pessoas que quiseram ter filho, mas não puderam ter. Quer dizer que essas pessoas vão estar condenadas? Jamais. Porque o amor de Deus é estendido a toda criatura. Olha, eu vou ler uns versículos aqui que são extraordinários. Está lá em Gálatas, verso 4 a 7. Gálatas, capítulo 4, e o verso é 4 a 7. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai. Abba é paizinho em hebraico, sabe? E no verso 7, olha que maravilha. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso ele está falando para cada um de nós. Então, Deus planejou, né? A família, ela cumpre um propósito de Deus. A família, né? Ela deve ser uma bênção. Mas mais do que isso, o plano de Deus é para alcançar cada um de nós. Então, nós não somos mais servos, nós somos filhos. Filhos de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Deus podia ter... se ele é o Criador, eu creio que seja. Se ele é Deus mesmo, então ele podia fazer brotar Jesus aqui na terra. Mas ele escolheu fazê-lo nascer de uma mulher. Então, assim, é algo extraordinário o que ele está ensinando, sabe? O que a gente vê através disso. E mais ainda, vamos ver lá em Efésios, capítulo 1, versos 3 a 5, que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E em João 12 também está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Entende? Então, mesmo que você não tenha um pai, não tenha uma mãe, esses versos aqui falam que Deus planejou que você seja filho, ele te ama como filho, ele te separou como filho, ele te predestinou como filho, ele te deu a condição de clamar, de chamar Abba, Pai, que é paizinho. Então ele preparou tudo para você, sabe? E aí, assim, eu vou passar um caminho para tentar fechar na sua cabeça, na minha também, quem é Deus? Então vamos lá. Filipenses 1:2. Graças a vós, a paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então Deus é o nosso Pai. A própria Bíblia está declarando isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ai, eu tive um péssimo pai. Não, eu fui um péssimo filho. Mas tem jeito, tem solução. Olha só, em 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, ele tem misericórdia de nós. Se há algo que precisamos arrepender, que nos arrependamos, porque ele tem misericórdia de nós. Olha Tiago 2:13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia.
mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, assim, se for na justiça, vamos dizer assim, eu estou ferrada, né? Desculpa a expressão, mas sabendo que a misericórdia triunfa do juízo, o amor de Deus é tão maior, é tão mais grande, o braço dele está tão aberto para nos receber, que eu creio, confio, tenho convicção que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E mesmo no juízo, Deus ainda é bom. Olha só, em Êxodo 13, 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Isso é o quê? Eles estavam peregrinando no deserto. Então, de dia, é aquele sol escaldante, ele fazia uma nuvem em cima para diminuir o sol. E de noite, no deserto, vocês sabem, é muito gelado. Aí ele era uma coluna de fogo que guiava e aquecia. Então, e era um juízo eles terem que andar os 40 anos pelo deserto, porque eles não creram, né? Detalhes que acontecem conosco, que é um paralelo da nossa própria vida. Em muitas situações da vida, a gente não age como deveríamos, mas a misericórdia de Deus está lá. Então, mesmo no juízo, Deus é bom. Também Deuteronômio 8,4 fala: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o seu pé nestes 40 anos. Então, eu estou fazendo lembrança assim de Deus, né? Até a natureza anseia pelos filhos de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 8,19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando a gente crer nessa paternidade, a gente vai agir como ela e a gente vai produzir fruto. Nós vamos fazer o que eles chamam de tikkun olam, fazer um mundo melhor, tentar fazer a nossa parte, procurar fazer o nosso melhor. Então, até a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós, assim, realmente entronizarmos e vivermos como os filhos de Deus, todo mundo vai se alegrar, até a natureza. Olha só, vamos ver Deus Pai e família. Olha só, em Filipenses 1:2 está escrito: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos filhos e somos da família de Deus. Ah, mas você está tirando isso da onde? Eu estou tirando aqui de Efésios 2:19, olha só. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, somos da família de Deus. Ele, né, escolheu uma família terrena aqui para tentar acelerar o processo de nossa conexão com ele. Mas se porventura não deu certo, ele mesmo nós somos diretamente filhos dele e da família de Deus, está escrito. Então, estamos vendo quem é Deus, o que ele planejou para nós, mas não podemos esquecer que há um inimigo das nossas almas. Quem é Satanás? Em Apocalipse 12:9 está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então há um inimigo das nossas almas que quer nos destruir, que quer nos tirar o senso de filhos, que quer destruir nossa relação familiar. Ele odeia o homem, especialmente os filhos. Olha o que está escrito em 1 de Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa dragar. E depois em João 10:10 também fala: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então o diabo quer nos destruir. E olha, é tão sério que eu vou ler mais 2 versos aqui, você vai ver que coisa tremenda. Jesus foi crucificado por ser e se dizer o Filho de Deus. Romanos 1:4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E João 19, aqui está falando quem é, né?
Jesus, o Filho de Deus, a própria Bíblia declarando. Em João 19:7 vai falar: responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Eles tinham tanto temor de Deus, que eles não concebiam na mente dele que podia vir um homem aqui na terra ser filho de Deus. Então, porque eles não compreendiam, eles achavam que Jesus estava blasfemando, e muitos deles não creram, mas a maioria creu, tanto que o evangelho chegou até nós por aqueles judeus que creram. Jesus era judeu, os apóstolos, discípulos do primeiro século, praticamente todos eram judeus, e aí o evangelho foi se espalhando até chegar a nós. Então, assim, ele foi crucificado porque falou que era filho de Deus. Você veja qual o valor e a importância de ser filho. E Jesus veio para restaurar a conexão com Deus. Só o Espírito clama, Abba, Pai. Vou repetir aquele Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Como assim? É quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus recria o nosso espírito, o espírito de ser humano, mas há o Espírito Santo de Deus que recria o nosso espírito. Quando eu creio, o meu espírito é recriado e Deus é como se soprasse um fôlego de vida do Espírito Santo de Deus e eu posso clamar, Abba, Pai, eu me torno filho. Então, é sobrenatural. É algo que você pode falar assim, malucou, né? Mas é assim, gente. E parece que é difícil, mas é simples. Você crê com o coração, confessa com a boca que Jesus é o Senhor e esse milagre ocorre. E você passa de órfão para filho. Então, ele veio para que tenhamos vida em abundância. O próprio João 10:10 fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer isso. Agora ele está falando para além de coisas materiais. Olha, e nós, tudo que eu tenho falado, assim, o que eu quis expressar é que Deus tem esse plano para a família, né, de homem, mulher e filhos, vivendo aqui na terra, num relacionamento, para refletir o relacionamento da igreja e Deus, na figura de Jesus, né, que voltará, se reunirá, né, com sua igreja, mas ele quer que nós sejamos filhos, que a gente haja como filho. Então, ele quer que sejamos filhos e deixemos de ser servos, de ser presos, de ser doentes. Olha só, João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis filhos. Então é o que o Senhor quer. Ele não quer que nenhum sequer se perca. Ele quer que nós, cada um de nós, possamos optar por Ele. Ai, é algo assim muito maravilhoso, sabe? Olha, a família é tão importante para Deus. E vimos que não tem como ter família sem pertencimento. E pertencer é ser filho. E como eu já falei aqui, já repeti, né? Apesar dele ter preparado essa família, ela não é a única condição, porque ele mesmo provê de si para se relacionar individualmente com cada um de nós. Então, se você crer nele e o recebe como Senhor e Salvador, ele se torna seu pai e o Espírito Santo instalado em você vai poder dizer, Abba, Pai, Paizinho, eis-me aqui, Senhor, me mostra, me ensina, eu quero andar contigo agora. Pegar na mão de Jesus, pegar na Bíblia e começar a desfrutar desse relacionamento, desse conhecimento. Porque eu falei de céu, né? Por quê? Porque céu fala de vida eterna. E a palavra diz, e a vida eterna é essa, que eu te conheço a ti como único Senhor e Salvador. Então a vida eterna começa no dia que você aceita Jesus e continua para sempre. Porque ela é o quê? É conhecer o Senhor Jesus. E esse conhecer é uma vida inteira. Então,
assim, nó, é muito maravilhoso o plano de Deus, sabe? E a gente sabe. Então, eu falei ali de Deus, falei que tem um inimigo das nossas almas, que quer nos destruir, nos avacalhar. Por quê? Porque o relacionamento dos pais com filhos influencia o relacionamento dos filhos com Deus. Então, o chifrudo, Satanás, o diabo, ele quer destruir sua família. Por isso que investe tanto, não só a nível pessoal, mas geral, né? Você vê que há um propósito de destruir, de desestabilizar as famílias, de romper com os valores, porque se você for ferido, muito ferido em casa, ou se não for Jesus, vai ser difícil você ser curado, restaurado. Então a gente precisa de Jesus para resgatar, né, restaurar o nosso coração, que foi muitas vezes ferido. Então, o diabo tem predileção para destruir a família. Agora, eu vou falar mais uma coisa que é para aqueles que já são convertidos, aqueles que já aceitaram Jesus. Aí é uma pergunta que pode vir. A quem devemos atender primeiro? Ministério da família ou da igreja? Você viu que eu pus, a família é um ministério, a igreja é outra. Mas a Bíblia fala que a família vem em primeiro lugar. Sabe, esse relacionamento íntimo entre marido, mulher e filhos, ele vem antes de você, um ministério, vamos dizer, para espalhar a palavra de Deus, para ter, né, uma ação nas igrejas. Porque olha só, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem é os domésticos da fé? São os familiares, né? Você pode dizer, tem a família da fé, que são aqueles que creem junto com você. Mas se você tem uma família e Deus te permitiu ter essa família, há um desafio da gente, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos, são os familiares. Isso é um desafio, né? Mas é o que o Senhor pede para nós, porque isso, né, o amor, ele se sobressai sobre tudo, como está escrito que não tem lei contra o amor. Não vai ter uma pessoa que fala, não, ame menos. Não existe lei contra amor. Então, ainda que você foi ferido, ainda que seus familiares, né, te oprimem, não são tão bons assim, mas você, quando amá-los, você vai estar transmitindo um testemunho real, um testemunho concreto, que é mais importante no meu modo de ver do que muita falação que às vezes pode até ser vazia, né? Então, primeiro, os familiares. Depois, em 1 Timóteo 5:8, está escrito, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Porque muitas pessoas, descobrem a família para cobrir a igreja. Mas isso não é o que Deus preparou, sabe? Não é a melhor forma, porque se você fica fora de casa, tá faltando você dentro de casa. Então, assim, espalhar a palavra de Deus é algo muito importante, mas não pode passar por cima da família. Esse é o meu entendimento. Eu até tinha um líder, o Eduardo, ele nunca deixou a gente dar mais do que 3 dias da semana para a igreja. Seja uma reunião, mesmo que curta ou não, você tem que apoiar a sua família. E se você está longe, como é que você apoia? Então, né, tem pessoas que vai todos os dias para a igreja. O meu líder não deixava. E às vezes eu queria ir, sabe? Mas eu obedeci. E eu agradeço a Deus por esse ensino que ele deu. Então, se você não cuida dos seus, você pensa que está fazendo, que está agradando a Deus, mas
pode fazer uma reflexão aí, que talvez você possa se aproximar mais de Deus, porque sempre há como se aproximar mais de Deus. Por mais que eu procure, né, que cada um de nós procure estar juntinho, agarrado com Jesus, sempre tem como você ser mais, porque não há limite para amar, não há limite para, assim, a comunhão, a entrega. Então, olha só, para ser ministro e ministra, como é que você vai sair de casa para ser ministro do Senhor? E olha só os requisitos. Em 1 Timóteo 3, 4 e 5 está escrito assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então é um desafio. Então, infelizmente, há esses casos que a própria família fica assim, tipo, relegada, né, em segundo plano, achando que está fazendo bem, servindo a igreja, mas, né, a palavra fala um pouco diferente. Você precisa dar apoio à sua família. E também não é você dizer que não pode fazer nada na igreja por causa da sua família. Porque tem uma outra palavra que diz assim: quem não aborrecer pai, mãe e os irmãos não é digno de mim. Então, assim, a palavra é tão maravilhosa que quando fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque é passo por passo, você não pode escolher um versículo e pôr sua vida dentro dele. Porque a palavra de Deus, ela não é generalizada para toda situação. Há um princípio e uma prática para cada situação. Então, aquele que está saindo muito de casa, o Senhor tem esse versículo para puxar. Aquele que não sai, tem um outro versículo para empurrar a pessoa para sair. Sempre vai ter uma exortação para que você possa se aproximar mais do Senhor. Também, em 1 Timóteo 5,4, também está escrito: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com os da própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, assim, vamos, né, já fechar para a conclusão. A família, segundo o projeto de Deus, é sagrada, fundada no amor, no compromisso, na fé. Serve como um reflexo do amor de Deus. É um contexto para crescimento e desenvolvimento humano, um meio para a propagação da fé cristã. Embora sujeita a desafios, os mais diversos, você pode experimentar, mesmo que não tenha tido uma família, essa relação de filho com pai, porque Deus é Deus Pai. E Ele colocou o Espírito Santo dele para que nós possamos clamar: Abba, Pai, Filhinho. Então, assim, eu já gostaria, então, de fazer uma oração e pedir para você repetir junto comigo. Somente o amor de Deus, através da vida de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus em nós, nos fará realmente crer no amor do Pai e nos considerarmos filhos, resgatando nossa paternidade. Isso fará toda a diferença. Agora vamos repetir. O Senhor me amou com amor incondicional. Eu fui selada com o Espírito Santo de Deus, porque eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou sou filho de Deus. Assim que já não és mais servo, mais filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu sou filho de Deus e me verei assim e agirei assim. Então, fechando, né, já vou fazer a oração final. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por estar vivo aqui, por ter sido alvo do teu amor. Obrigada pelo teu Espírito Santo,
Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E vou te pedir, assista o canal, curta a página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe nesse exato momento tem alguém precisando de ouvir essas palavras. Deus te abençoe e seja filho. Ele é nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém.